Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Louvado seja Deus. Jonas, capítulo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, deixa eu repetir, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarse, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou o mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus, letra minúscula, ao seu Deus, que está escrito aqui, e lançavam ao mar a fazenda que estava no navio, para aliviar o seu peso. E Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: o que tens dormente? Levanta e invoca teu Deus. Talvez assim o teu Deus lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos a sorte, para que saibamos por quê e por causa sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão sobreveio este mal? E que ocupação é a tua? E de onde vem? E qual é a tua terra? De que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra secar. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele não tinha declarado. E disseram: o que faremos nós para que o mar acalme? E para que o mar se levava e engrossava cada vez mais. E disseram: levanta-me, lançai-me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Glória seja dado o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, lendo esse texto bíblico, entendemos que houve uma grande desobediência de Jonas. Deus tinha falado com Jonas para que ele fosse pregar na cidade de Nínive, e ele correu para a cidade de Tarse. Uma grande desobediência deste homem ou deste jovem chamado Jonas, porque se Deus chamou para pregar a palavra, você não tem que recuar. Jonas recuou, Jonas tomou uma direção ao contrária daquilo qual Deus tinha pedido para ele. Ele deveria ir para a cidade de Nínive, mas ele correu para Tarse. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Tem pessoas comprando passagem para Tarse e esquecendo que a palavra tem que ser pregada em Nínive. Não pague passagem para ir para Tarse, vá para Nínive. Aleluia. Não pague passagem para ir para Tarse, vá para Nínive.
Aleluia, glória a Deus. Jonas desobedeceu, mas foi necessário jogar ele no mar, para que o mar acalmasse aquela tempestade que ali estava, que sobreveio sobre aqueles marinheiros que ali estão. E o que eu acho interessante, presbítero Marinho, é que quando eles lançaram a sorte caiu em Jonas. Sabe o que eu aprendo aqui? Ninguém pode escapar da presença de Deus. Ninguém pode escapar da presença de Deus. Por mais que você tente correr, por mais que você tente se esconder, ninguém consegue escapar da presença de Deus. Jonas tentou fugir, aliás, fugiu para Tarsis, mas o mar sobreveio sobre aqueles marinheiros, a tempestade que ali estava. O navio estava para se quebrar, afundar e matar todos que ali estavam, mas uma decisão foi tomada, porque Jonas sabia que ali seria por causa dele e por causa da sua desobediência. Temos que ser obedientes a Deus e fazer o ID do Evangelho. Não podemos recuar, não podemos voltar atrás. Mas Jonas vai para destino a Tarsis. Mas no meio do caminho, Deus resolveu aquela situação. Teve que Jonas ser jogado no mar, no profundo do oceano. As águas cercavam ele ali, e ele começou a aprofundar até o final, e um grande peixe consome Jonas, engole Jonas ali. Jonas agora está dentro do ventre do peixe. Jonas agora vai reconhecer que Deus é Deus de Israel, quando começa a orar dentro do ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, ele começa a orar e clamar, e reconhecer que Deus era na sua vida, ou é na sua vida. Grande foi o que Deus fez na vida de Jonas, deu um grande livramento. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que Deus é Deus, por isso que ele orou, por isso que ele buscou a presença do Senhor. Durante o período de 3 dias e 3 noites, Jonas ali ouviu e falou com Deus, e reconheceu que Deus era Deus na vida dele. Agora Jonas passa aqueles dias ali dentro. Tem muitos Jonas por aí fugindo da presença de Deus, aleluia. Tem muitos Jonas por aí que não quer fazer o ID do Evangelho, presbítero. Tem muitos Jonas por aí que quando Deus manda, ele não quer ir. Ele muda a trajetória, ele muda o caminho. Ele não vai para a cidade que Deus está mandando, ele começa a desobedecer a Deus. Então não desobedeça o teu chamado. Se Deus te chamou, foi porque Ele te escolheu. Se Deus mandou, porque Ele se responsabiliza. Jonas tinha que acreditar e confiar que era Deus que estava mandando, mas ele desobedece para ir para um lugar que não deveria ir. Agora Jonas, pela segunda vez Deus fala com Jonas para ir para a cidade de Nínive, para proclamar o Evangelho naquela cidade. Por quê? Porque aquela cidade, aos olhos de Deus, estava desagradável. Quando Jonas chegou em Nínive e começou a clamar contra aquela cidade, porque a malícia que estava dentro de Nínive chegou aos ouvidos, aos olhos de Deus, era necessário que um homem fosse até aquela cidade para pregar o Evangelho. E Jonas, após Deus falar com ele pela segunda vez, ele vai até
aquela cidade, depois de passar pelaquela desobediência, Jonas agora chega na cidade de Nínive para clamar contra aquela cidade. O propósito daquela cidade foi feito. Jonas reuniu todo mundo que ali estava. Jonas reuniu toda aquela autoridade que ali estava e disse: precisamos fazer o jejum nesta cidade, para que Deus tenha misericórdia dela. E nem os animais teriam que comer. Passaram um período de jejum, jejuaram ali, e agora começaram a se vestir de saco, se humilharam, desceram as cinzas e começaram a clamar pelo Deus de Israel, pelo Deus que acalma a tempestade, pelo Deus que dá ordem ao mar para o mar se acalmar. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Deus está indo na tua casa acalmando essa tempestade. Aleluia. Deus está acalmando a tempestade dentro da sua casa. Não deixe que a tempestade chegue até a sua casa. Só se você desobedecer a Deus. Se você desobedecer a Deus, a tempestade chega. Se você desobedecer a Deus, o peixe chega e aparece e te engole. Aleluia. Não desobedeça a Deus, porque senão o mar vai ficar furioso e vai tentar derrubar você dentro do mar, destruir você ali. O que aconteceu com Jonas? A desobediência. Mas ele pagou um preço. Mas após o preço ser pago, ele chegou à cidade de Nínive e pregou o evangelho e pregou a palavra de Deus dentro daquela cidade. Segundo a história diz que aquela cidade, para poder atravessar ela, tinha que passar 3 dias para passar dentro da cidade de Nínive. Era uma cidade grande, porém estava precisando da presença de Deus naquele lugar. Foi por isso que Jonas foi até aquela cidade para pregar o evangelho dentro daquela cidade e dizer que Jesus é bom e que o diabo não presta. E aquela cidade se reuniu, e aquela cidade agora aceitou o que Jonas estava pregando ali. Todo mundo reconheceu. Foi por isso que Deus não destruiu Nínive, pela obediência do povo em escutar Jonas. Fez o contrário de Jonas. Jonas queria ir para Tarse, por isso pagou passagem para ir para Tarse. Mas o povo entendeu que Deus tinha algo naquele lugar e reconheceu, se vestiu de saco, de pano de saco, se humilhou na cinza, passou um período de 40 dias ali jejuando, pregando o evangelho, e Nínive não foi destruída pelo reconhecimento que há um Deus de Israel. Que possamos reconhecer esse Deus que nós servimos, que possamos entender que Deus é na minha e na tua vida. Não deixe ninguém pagar passagem para você ir para Tarse. Quero repetir de novo. Tem crente aí pagando passagem para Tarse. Ei, não pague passagem para Tarse. Pague passagem para Nínive, aonde Deus está mandando você ir. Aleluia. O segredo para Jonas conseguir sair dessa situação foi a oração. Jonas orou e Deus ouviu a oração de Jonas. Glória a Deus. Deus reconheceu a humilhação de Jonas. Deus viu que realmente Jonas se enganou. Deus viu que Jonas
não deveria ir para Tarse. Aleluia, glória a Deus. E ele reconhece, e ele diz: Senhor, e ele começa a falar com Deus, e Deus dá a direção correta para que ele viesse pregar numa cidade que estava precisando ouvir a palavra de Deus. O que é difícil e ao mesmo tempo, irmão, é você receber um chamado de pregar a palavra do Senhor e você ir para um lugar que Deus não te mandou você ir. Não seja crente igual Jonas na desobediência. Seja crente Jonas quando ele se humilha dentro do peixe para ir para a cidade de Nínive. Não seja o crente Jonas que vai para Tarse, mas seja o crente Jonas que vai para Nínive pregar a palavra do Senhor. Temos que entender que eu e você fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Tarse era uma cidade dos fenícios, de uma parte de distância do mar Mediterrâneo, para onde o profeta Jonas tentou fugir. Ele tentou fugir, mas não conseguiu fugir. Sabe por quê? Porque ninguém consegue fugir da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, você não consegue fugir da presença do Senhor. Ele te vê, Ele está te vendo. Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar. Que façamos a obra de Deus, que pregamos a palavra dEle, porque Ele é digno de honra e de glória para todos sempre. E a pergunta foi: de onde vens tu? E de que terra tu és? Aí Jonas responde e diz: eu sou hebreu, temos ao Senhor. Se você teme ao Senhor, não se preocupe. Se você confia no Senhor, você que está em casa, não se preocupe, porque Deus vai entrar com providência naquilo que almeja o seu coração. O desejo do teu coração, Deus vai realizar, se você ter o temor de Jonas, agora dentro do peixe, aleluia. Não em Tarse, é dentro do peixe, aleluia. Seja Jonas de Nínive, não seja Jonas de Tarse, porque só assim você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você só consegue chegar quando você passa a obedecer a Deus da forma correta, da forma certa que você deve obedecer. Que pena que nesses últimos dias tem pessoas que não obedecem mais a Deus, segue caminho ao contrário e esquece de onde Deus tirou, esquece do trajeto, da trajetória que Deus fez na vida dele ou na vida dela. Precisamos entender que Deus te chamou, não importa onde você esteja agora, Deus está te chamando agora para um renovo, aleluia. Deus está te chamando para a casa dele, glória a Deus, porque você é importante para Jesus. Aonde você estiver, aonde você está, volta para Cristo enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Jonas clamou por socorro. Tem pessoas, pastor, tem pessoas aí que está clamando por socorro. Deus está me revelando aqui agora. Tem pessoas do outro lado desta tela que está clamando por socorro, e o socorro está chegando sobre a tua vida. O socorro de Deus está chegando sobre a tua vida. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo o teu clamor. Aleluia, glória a Deus. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo a tua necessidade. Volta para Cristo enquanto é tempo. Volta para Ele, porque
Sem Ele não somos nada. Cada um de nós que aqui estamos tem um testemunho a contar, tem uma história a contar. Que possamos estar firmes na presença do Senhor, que possamos obedecer a Deus da forma correta. Só assim, nenhum mar, nenhuma tempestade, nenhum peixe vai te consumir. Se você for obediente a Deus e chegar na cidade onde Deus mandou você pregar o Evangelho, e você pregar, com certeza você vai sair de posse de vitória. Se Deus chamou, Ele se responsabiliza. Se Deus te escolheu, Ele se responsabiliza. Não se preocupa não, porque o Deus de Israel, Ele se encontra dentro do teu lar, Ele se encontra dentro deste templo, Ele se encontra dentro do teu coração. Então, se você quer voltar para Jesus, quer dar o primeiro passo para Jesus, então dá um sinal aí no link. Escreve aí: eu estou aceitando Jesus como Salvador. Porque o propósito desta mensagem, o propósito desta programação é ganhar alma para o reino de Deus. E eu tenho certeza que do outro lado desta tela tem pessoa que está com o coração angustiado, está com as lágrimas derramando sobre os teus olhos, porque Jesus chegou na tua casa agora e vai resgatar você. Cadê a primeira alma para Jesus nesta manhã? Já teve uma alma, 2 almas para Jesus. Eu estava aqui falando com o irmão agora há pouco, antes de pregar, presbítero Marinho. E o que é interessante, que no meio da mensagem, que toda vez que eu venho pregar, a alma se converte para Cristo. Isto é o sinal que Deus está neste trabalho, está na vida de cada um de vocês. Segunda alma, tem a terceira já aí? Aleluia. Jesus está voltando, vem buscar a sua igreja, prepara-te. Reconheça que Cristo é o Senhor. Ele te chamou para fazer a obra. Você que está do outro lado, volta para Cristo. Segue o exemplo de Jonas em Nínive. Não siga o exemplo de Jonas querendo ir para Tarsis. Só que Jonas queria ir, mas não foi para Tarsis. O desejo dele era fugir. O desejo dele foi entrar dentro do porão do navio e dormiu, e ser chamado de dormente, e dizer: acorda, dormente, clama o teu Deus. Talvez ele escute. Seja crente Jonas na cidade de Nínive. Não seja crente Jonas querendo ir para Tarsis. Aleluia. Pregue a palavra do Senhor. Jesus está voltando. Sabe qual é o reconhecimento? É quando você ora a Deus. Sabe quando é o reconhecimento? É que quando você se humilha diante do Senhor e fala com Deus, e Ele escuta a sua oração. Cadê a terceira alma para Jesus onde você está agora? A terceira alma para Jesus. Se tem a terceira alma, tem a quarta alma para Jesus. Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que possamos estar firmes na presença do Senhor. Que possamos se alegrar cada vez mais na presença de Deus. E que não possamos desistir nunca do chamado que Deus te chamou. Ei, levanta dessa cadeira onde você está aí em casa. Deus está te chamando agora. Volta para Cristo. Reconhece que
que Ele é o Salvador. Faça que nem Jonas, dentro do ventre do peixe, ele orou, clamou, e Deus escutou as orações dele. Ore ao Senhor e com certeza Deus vai mudar o quadro da situação. Ore ao Senhor e Deus vai mudar a sua história. Não vá fazer o desvio, não vá ir ao lado ao contrário como Jonas foi. Vá na direção certa que Deus te mandou. Quem vai pela direção ao contrária, paga preço. Quem vai pela direção ao contrária, tem que ser jogado no mar. Quem vai pela direção ao contrária, a tempestade e o mar fica bravo. Mas quem vai pela direção certa, alcança o seu objetivo. Qual é o objetivo? É de proclamar o Evangelho. Qual é o objetivo? É de jejuar como Jonas jejuou. Qual é o objetivo? É Deus, depois de tudo isso, ter misericórdia daquela cidade e não destruir a cidade. Por quê? Porque o povo, as autoridades que ali estavam, reconheceram que Deus é Deus de Israel. Foi por isso que aquela cidade não foi destruída. Houve um reconhecimento do povo. O povo reconheceu. O povo viu Jonas. A cidade estava aos olhos de Deus. Estava demais. Mas Deus envia os seus homens, os seus profetas, para pregar o Evangelho. Porque tem muitos por aí que quando Deus manda não vai. Tem muitos por aí que quando Deus diz, olha, vai àquela cidade e prega o meu Evangelho, começa a colocar dificuldade, começa a dizer que não tem como chegar até lá. Mas não se preocupa não, que Deus prepara tudo para você chegar na cidade onde Deus está mandando para você pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque o seu sonho, o desejo do seu coração vai ser realizado, porque eu creio num Deus que tudo pode. É só você fazer o ídolo do Evangelho. É só você ter a obediência e pregar a palavra, que com certeza Deus vai te levar aonde você sonha chegar. Não se preocupa. Por isso, você tem que voltar a Cristo, aceitar Ele como Salvador da sua vida, voltar aos púlpitos, voltar às igrejas para pregar o Evangelho, voltar às igrejas para louvar, para engrandecer o nome dEle. Você que tem chamado de louvar, de pregar, volta para Cristo. Jesus está te chamando agora. Volta para Ele, que com certeza Ele vai mudar o quadro da situação e da sua história. Quantos estão aí sem louvar mais, sem pregar mais, porque se afastou do Evangelho de Cristo? Quantos estão aí e que precisa voltar ao primeiro amor, porque Jesus te escolheu para pregar o ID do Evangelho? Jesus te escolheu para louvar ao Senhor. Não importa como você louva, não importa como você prega, abra a boca e Deus vai te encher em qualquer lugar que você chegar. Não seja imitador de ninguém, seja você mesmo. Não seja imitador de ninguém, seja você mesmo. Agora não faça o que Jonas fez e platasse. Faça o que Jonas fez, porque reconheceu que Deus é Deus, para ir para Nínive. Aí sim, são dois caminhos aqui. Não seja Jonas indo para Tarsis, seja Jonas indo para Nínive. Aí sim, aí você prega o Evangelho e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e por essas almas para Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.